nem seguro o ministro Alexandre de Moraes pode ter. É isso mesmo. Depois da sanção aplicada pelo governo americano, o ministro, além de não poder ter nenhuma conta, cartão de crédito, nada relacionado ao sistema bancário que seja vinculado aos Estados Unidos, né, empresas americanas ou empresas brasileiras que tenham relação com empresas americanas de alguma forma, né, como por exemplo companhias aéreas, enfim, se a gente for pensar as grandes empresas, a maioria delas tem relação com companhias americanas e elas acabam sendo atingidas também, porque se elas desrespeitarem a regra, né, se elas concederem os seus serviços a alguém que está sendo sancionado pela lei, elas podem ser punidas nos termos da legislação americana e podem também sofrer sanções, uma coisa que nenhuma empresa quer. E isso acontece também com as seguradoras. Muitas delas têm uma cláusula que é meio que padrão, que os corretores às vezes me questionam, tá, mas o que é essa cláusula de sanções e embargos? E por toda a minha vida eu falei, isso não tem nada a ver, não se aplica, né, a riscos comuns, né, se refere a pessoas, a empresas que foram sancionadas ou que estão em países, né, que são alvo de sanção, como acontece com Cuba, com a Rússia, mas sempre foi algo muito distante da nossa realidade, porque no Brasil não era comum ter esse tipo de sanção. Mas agora nós temos um exemplo disso. O Alexandre de Moraes, ele não pode ter seguro de vida na Prudential, nem na MetLife, e também vai ter dificuldade com o seguro do carro, da casa, seguro viagem, acho que ele vai precisar, né, mas também não ia conseguir contratar. Enfim, todas as apólices, do ramo mais simples ao mais complexo de seguro, ele não vai mais ter indenização. Então, se ele tem apólices contratadas, a partir de ontem, se ele tiver um sinistro, a seguradora não vai poder indenizar. E é exatamente isso que está escrito nessa cláusula que eu peguei aqui da Chubb, até para você ter noção. Essa cláusula está no RC profissional, então numa apólice comum, que é aplicada a pessoas físicas também, e eu achei o texto deles o mais didático das seguradoras, então vou usar como exemplo o texto da Chubb, mas é muito parecido, tá? A cobertura securitária prevista na presente apólice não terá efeito na medida em que, ou seja, não terá efeito, né, não poderá ser aplicada, não vai ter cobertura, na medida em que sanções comerciais ou econômicas ou outras leis, regulamentações, restrições ou sanções impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que foi exatamente o que aconteceu, ou pela Organização das Nações Unidas, ou pelo Reino Unido, ou pela União Europeia, proíbam a seguradora de concedê-la, incluindo, mas não se limitando ao pagamento de indenizações. A exclusão indicada na cláusula acima abrange também a lista de cidadãos nacionais, especialmente designados, e pessoas impedidas de transacionar com os Estados Unidos da América e seus territórios, feita pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Exatamente o que aconteceu com Alexandre de Moraes. Muitas delas têm essa cláusula como um padrão, porque as seguradoras não ficam ali olhando durante a vigência todo mundo que entrou, né, que foi sancionado, todas as empresas, todas as pessoas, para verificar se essas pessoas têm apólice, para cancelar a pólice, enfim. O que ela faz? Ela deixa essa cláusula ali, porque se essas pessoas passarem a ser sancionadas, elas estão cientes que a partir daquele momento, se tiver um sinistro, não vai ter cobertura, que é exatamente o que aconteceu. Então, nesse momento, todas as apólices do Alexandre de Moraes provavelmente, né, são com seguradoras internacionais ou seguradoras que têm relação com resseguradores internacionais, porque as seguradoras têm contratos de resseguro que são internacionais, na maioria das vezes, né, ou se não são internacionais como o IRB, podem fazer retrocessão para um ressegurador internacional e isso acaba limitando a possibilidade de ter pagamento de indenização, porque no final das contas o pagamento vai acabar saindo de uma empresa americana, porque quando a gente pensa num pool de resseguradores, provavelmente vai ter uma empresa que tem sede lá nos Estados Unidos. Por exemplo, a Chubb não é uma empresa americana, ela é europeia, mas ela tem a empresa sediada também nos Estados Unidos. Por isso, gente, essa sanção ela é bem mais abrangente, né, do que as pessoas imaginam e afeta até o seguro. Portanto, o Alexandre de Moraes hoje não tem como proteger nem a si, né, não tem como ter um seguro de vida e nem os seus bens, porque ele não receberia nenhuma indenização. O que você acha disso?